Na nossa última aula, nós estávamos analisando o princípio da irretroatividade. E eu dei para vocês os artigos 105 e 106. Então, ficou faltando nós estudarmos o imposto de renda, porque ele tem uma discussão extremamente importante e que eu acho que é a principal, né? Aquela que todos os autores tratam, a que chegou ao Supremo Tribunal Federal e que analisa as questões que chegam de uma forma bem casuística. Então, eu vou explicar o imposto de renda para vocês entenderem a controvérsia. O que acontece com o imposto de renda? Nós temos um ano base, então vamos pensar 2023, e você começa em 1º de janeiro e vai a 31 de dezembro. Todas as aquisições de renda nesse ano, né, de 1º de dezembro a 31 de dezembro, 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, você vai declarar no ano seguinte. Então, você tem um ano base e você faz a declaração do imposto de renda no ano seguinte. Então, você vai declarar, trazer todas as suas rendas, você vai fazer os abatimentos que a lei autoriza, pense em pessoa física, né? Pessoa jurídica também, mas é um pouco diferente. Na pessoa física é mais fácil todo mundo visualizar, né? Você vai abater com saúde, educação, dependente, o que a lei autorizar, né? E aí você vai recolher eventuais diferenças. Quem é empregado, por exemplo, teve uma retenção, pode ter tido uma retenção na fonte durante um ano base. E aí você faz o acerto de contas na hora em que você declara o imposto de renda. E você deve trazer todas as suas rendas, né? Aquelas que você é como empregado, como funcionário público, rendas que você tiver adquirido de forma separada. E aí você traz todas as suas rendas, você declara, faz o acerto de contas. Você pode ter uma restituição ou pode ter que pagar alguma diferença. Então, no imposto de renda, qual é a grande questão? É que a lei do imposto de renda, ela não identifica quando ocorre o fato gerador. Né? Para vocês entenderem a retroatividade, aqui nós vamos ver que também tem discussão de anterioridade, você teria de saber, né? Lei em vigor, fato gerador anterior ou posterior, ou é um pendente. Você teria de saber quando ocorreu o fato gerador. O problema é que a lei do imposto de renda não estabelece isso, não determina esse aspecto temporal. E aí, nós tivemos ao longo do tempo várias interpretações, seja na doutrina, seja na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Uma interpretação possível é de que cada aquisição de renda, né, durante aquele ano base, caracterize um fato gerador do imposto. Durante muitos anos, há muitos anos atrás, o STJ tinha alguns ministros que acolhiam essa tese. Superada, mas é uma forma de se interpretar, né? O entendimento que o Supremo tinha, e durante muitos anos foi o posicionamento do Supremo, é que, na verdade, ele seria um fato gerador complexivo e, para alguns ministros, pendente. Por quê? Porque você teria um fato gerador que se iniciaria em 1º de janeiro e só estaria em perfeito e acabado em 31 de dezembro. Por isso essa ideia de pendente, lembra o negócio jurídico condicional? Ou complexivo, porque ele alcança todas as rendas durante aquele período, né, pré-fixado pela lei, que é o ano base. E mais, o Supremo, durante muito tempo, especialmente para pessoas físicas, mas é uma discussão também para pessoas jurídicas, entendia que o fato gerador ocorria em 31 de dezembro, ou seja, era que ocorria, estava perfeito e acabado, estava completo, em 31 de dezembro, na passagem do ano, o que era uma ficção jurídica. Né? Eu brincava sempre com meus alunos de que quando você tinha, assim, tava lá comemorando a passagem do ano, todo mundo na praia comemorando, estava surgindo a obrigação tributária do imposto de renda. O fato gerador, né, surge com os fogos, né? Porque é uma ficção jurídica, né? Por que isso? Porque ao longo dos anos, especialmente muitas vezes para PJ, era muito comum vir, na época que que onde você não tinha uma regra até de anterioridade específica para medida provisória, era muito comum você ter MPs, você ter leis, que eu já disse para vocês que
a MP pode tratar de matéria tributária. É que agora a gente tem uma regra específica de anterioridade relacionada à MP, mas do ponto de vista formal, você podia usar MP. E aí você tinha MPs que eram editadas assim, há muitos e muitos anos atrás, né? Muitas leis são questionadas de 89, de 90, mas especialmente 89, na área federal envolvendo pessoas jurídicas, demoraram 500 anos para o Supremo julgar, numa época em que você tinha muita MP. E a MP era publicada em 31 de dezembro. 31 de dezembro, no meio da tarde. E aí eu não sei se vocês estão percebendo a gravidade, porque se você entende que o fato gerador é pendente, e ele só está perfeito e acabado no finalzinho no último minuto do dia 31, se você aplica o 105, aquela lei vai se aplicar àquele ano base. Ano base. Então você tinha uma lei que entrava em vigor, ou MPs que eram publicadas e entravam em vigor no último ano, no último dia do ano base, e ele entrava em vigor para produzir efeitos para aquele mesmo ano base. E a alegação da União era de que, olha, o fato gerador só está perfeito e acabado na virada do ano. Então, você não tem problema nenhum. Artigo 105 do CTN, fato gerador pendente. 1º de janeiro, 31 de dezembro, a lei vem no meio e se aplica. Então, quando surgir a obrigação tributária, aquela lei já está produzindo seus efeitos. Então, sem problema nenhum. A outra discussão que sempre teve tinha a ver com anterioridade, que é o princípio que nós vamos estudar a seguir, mas que vocês certamente conhecem. Então, anterioridade geral, né? Não pode cobrar o tributo no mesmo exercício financeiro da lei que cria o majora. E aí, como é que fica, né? Se a lei vier no último dia do ano base para aplicar para aquele ano base, mesmo ano base, você não estaria cobrando tributo no mesmo exercício financeiro? Aí a União dizia não, porque eu, União, que sou, né, o sujeito ativo, só cobro no ano seguinte. Você não tem que declarar no ano seguinte, você não tem que fazer o acerto de contas. Se tiver diferença, eu só cobro no ano seguinte. A regra não é para não poder cobrar, eu só cobro no ano seguinte. Interioridade geral super respeitada. Então era uma discussão imensa com o imposto de renda. E aí o Supremo, ao longo do tempo, muitas vezes decisões casuísticas, excepcionava essa interpretação, mas ele considerou ao longo do tempo várias leis publicadas em 31 de dezembro, várias para o ano base. A doutrina nunca concordou com isso, nunca, né? E por quê? Porque o princípio não visa assegurar a proteção da segurança jurídica. Na anterioridade que nós vamos ver, você também visa proteger a não surpresa. Então, como é que pode, especialmente para pessoas jurídicas, que tem que fazer uma escolha do regime que ela vai adotar antes do ano base, se ela vai recolher sobre uma base de cálculo presumida, por exemplo, ou real, ela tem que escolher antes do início do ano base. Como é que ela vai fixar, vai ter qualquer tipo de planejamento se a lei vai poder ser alterada e aplicando para aquele ano base no último dia do ano? Que planejamento a pessoa jurídica vai ter? E pessoa física também. Não sei se vocês percebem. Se você é um funcionário público ou um empregado e você é descontado todos os meses, pense, você foi descontado janeiro, fevereiro, março, com base numa alíquota. Chegou em 31 de dezembro, mudou a regra do jogo. Aumentou a alíquota, por exemplo, mudou uma regra qualquer, você não pode mais fazer abatimento, um determinado abatimento. Então, como é que você vai fazer? Você planejou tudo quando você é retido na fonte com alíquotas? Você vai chegar no final do ano, vai ter uma alíquota maior para valer para aquele ano base todo? Vai ter. Certamente, quando você for fazer o acerto de contas, salvo você ter um grande abatimento, você vai ter a diferença a pagar. Então, toda a doutrina sempre questionou essa jurisprudência do Supremo, por entender que isso fere, seja anterioridade, seja retroatividade, seja não surpresa, seja segurança jurídica. Então, a doutrina sempre entendeu que, no caso do imposto de renda, a lei só vai poder ser aplicada, se ela vier num determinado ano base, só vai poder ser aplicada para fato gerador futuro, ou seja, que se inicia em 1º de janeiro. Então, se a lei vem em 31 de dezembro de 23, ela só vai se aplicar ao ano base de 24. Aquisições de renda a partir de 1º de janeiro até 31 de dezembro, e aí que você só vai recolher no ano seguinte.
Então, qual é o posicionamento que sempre foi o prevalente na doutrina? De que você tem que. A lei tem que ser anterior ao ano base. E aí sim você vai poder, você vai ter todo um ano base inteiro sujeito àquele tipo, àquela regra, né? Segurança jurídica atendida, não surpresa atendida, e aí você vai recolher na declaração no exercício seguinte, ok? O problema é que tinha uma súmula do Supremo, que era a súmula 584. É uma súmula muito antiga. Eu vou ler com vocês, né? A súmula. Ela diz o seguinte: ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se, veja, a regra era de aplicação, porque o CTN, o 105 está no capítulo da aplicação da lei tributária, a lei vigente no exercício financeiro em que deva ser apresentada a declaração. Então, pela súmula, você aplicaria a lei em vigor na época da declaração do imposto de renda. Então, a lei podia ser publicada até 31 de dezembro. Então, o entendimento do Supremo daquele dos fatos que eu fico brincando, né, que o fatiador ocorre no último minuto de 31 de dezembro, ele era corroborado por essa súmula 584. O que aconteceu? Durante muitos, muitos anos a doutrina brigou muito, os advogados brigaram muito, os contribuintes brigaram muito, e o Supremo, às vezes, dependendo da situação, ia simplesmente afastando a aplicação da súmula. Imposto de renda, nesse caso, tem uma finalidade extrafiscal, então não vou aplicar a súmula. Até que no julgamento, de um determinado julgamento pelo plenário, a súmula foi cancelada. Então, eu vou dar para vocês o número do RE, né? Quem quiser se aprofundar nesse tema, sugiro leitura. Foi o RS 159-180, 159-180. Ele estava analisando uma legislação que era de 88, vocês verem, é muito velho, né? O RR é até recente, né? 159, o RE é de 2020, vocês vejam. Eles estavam analisando uma lei de 88, um decreto-lei de 88, 2020. Esse RE foi julgado pelo plenário e nesse julgamento o Supremo reconheceu que a jurisprudência que ele tinha, né, desse fato já do ocorrer no último minuto do ano, isso gerava insegurança jurídica e acolhendo, e aí a maioria, é claro que alguns ministros votam de uma forma um pouco diferente, mas a maioria entendendo, né, que para atender anterioridade e retroatividade, ministros com votos com fundamentos distintos, mas no fundo o objetivo foi esse, cancelaram a súmula está cancelada. E a ideia foi essa, ou seja, se você tiver uma lei que cria, que você majora para atender anterioridade e retroatividade, se você mudou as regras, né, a legislação tributária, só vai produzir efeitos para o próximo ano passe, ok? Em relação ao imposto de renda. Então, isso é extremamente importante, porque foi uma súmula que vigorou durante muitos e muitos anos, mas em 2020 ela foi cancelada, ok? E com isso nós fechamos irretroatividade. A próxima limitação é o princípio da anterioridade. A anterioridade, ela geralmente, como eu disse, ela tem características diferentes, mas tem o mesmo objetivo da irretroatividade, a proteção do mesmo bem jurídico, mas ela tem regras distintas. A anterioridade, como eu mencionei, ela tem a ver também com a ideia de não surpresa, de você evitar que o contribuinte seja surpreendido por aquela cobrança, né, nova ou majorada. E a Constituição Federal, ela tem duas anterioridades. Ela tem duas anterioridades que se aplicam aos tributos como regra, todos os tributos como regra. Que são as limitações, não que está na parte das limitações. A primeira anterioridade é a anterioridade do artigo 153b de bola, que sempre teve no texto constitucional, sempre, desde 88, que é a chamada anterioridade geral, que é a anterioridade de um exercício financeiro para o outro. Então, o que ele diz? Um tributo não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que o criou ou majorou. Lembre-se que eu falei na aula passada. Publicação da lei. Então, o que importa para a anterioridade não é quando ela entrou em vigor, é quando ela foi publicada.
se atende à anterioridade pela publicação. Então, você publica a lei, a lei que cria uma jora, sempre cria uma jora, num determinado exercício financeiro, o tributo pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte, né? Exercício financeiro é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, então, a partir, né, do próximo exercício financeiro, aquele tributo já pode ser cobrado. Em 2003, então não estava na redação originária, a emenda constitucional 42, né, mais de 20 anos atrás, ela trouxe uma outra anterioridade como limitação ao poder de tributar, como norma que se aplica como regra a todos os tributos, que está agora no artigo 153C. O 153C, ele é chamado de noventena por vários autores. Tem autores que também chamam de anterioridade nonagesimal, ou anterioridade mitigada. São 3 terminologias possíveis para o 153C. O noventena, que é o que eu diria que a maioria da doutrina adota, porque nonagesimal é uma terminologia que alguns autores deixam para o artigo 195, parágrafo 6º, que a gente vai estudar, que é uma hipótese para contribuições de seguridade social. Então, quem faz diferença entre noventena e anterioridade nonagesimal utiliza a terminologia noventena para a regra geral do 150 e deixa a terminologia nonagesimal para o 195, parágrafo 6º, que é uma norma específica. Vários autores não diferenciam, o Supremo não faz essa distinção. Tá? Tem muitos acordos, muitos ministros que chamam anterioridade nonagesimal, noventena, sem fazer distinção. Ou anterioridade mitigada, né? Anterioridade mitigada é uma terminologia que alguns acordos adotam, cai em concurso, porque às vezes as pessoas não conhecem esse nome, né? Mas é a mesma coisa. O que diz o 153C? Que você não pode cobrar um tributo antes de 90 dias da publicação da lei que o cria ou majora. Por isso que é noventena, nonagesimal, né? Mitigada, porque um é para o ano seguinte, aqui são 90 dias. Então, publicação. Publicou, 90 dias depois você pode cobrar. Observação, primeiro. A regra é que todos os tributos se submetem às duas. Você tem a regra. Nós vamos ver que tem exceções às duas e tem exceções que são só para uma delas. Mas a regra é que todos os tributos se submetem à anterioridade. Então, você tem que observar de um ano para o outro e você precisa observar os 90 dias. E as duas contam da publicação da lei. Tem gente que, às vezes, eu tenho alunos que perguntam assim, Andréia, mas não é para contar assim, exercício financeiro seguinte, 1º de janeiro. 90 dias de 1º de janeiro? Não. As duas contam da publicação. Então, vamos pensar aqui juntos, e vamos dizer que você é um ente federativo, quer cobrar o tributo majorado em 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte, 2025. Até quando aquela lei pode ser publicada, não importa quando ela vai entrar em vigor, publicada, para atender as duas, até o final de setembro. Porque 90 dias, estou contando assim por alto, tá? Então você tem outubro, novembro, dezembro, 3 meses, 90 dias. É contado em dia, tá? Não é em meses, mas eu estou fazendo por alto. E você vai atender a 1º de janeiro. Né? Se você publica em julho, você vai ter que esperar 1º de janeiro de qualquer maneira. Se você publica em novembro, pela anterioridade geral, 1º de janeiro você podia cobrar, mas você tem que observar 90 dias. Novembro, então dezembro, janeiro, fevereiro. Você vai ter que observar os 90 dias, ok? Então, a regra é essa. As duas contadas da publicação. Antes de nós analisarmos as exceções, eu quero trazer algumas questões controvertidas, que caem muito em prova, mas que estão na regra geral e vão se aplicar às duas anterioridades. O que eu disser agora vai se aplicar à letra B e C, tá? Não faz diferença, porque as duas tratam de cobrança, segurança jurídica, a contagem, só muda o prazo, né, de contagem, mas elas são semelhantes. Então, vocês vejam.
Primeira questão, isso já caiu muito em múltipla escolha. E aqui eu vou repetir algo que eu já falei antes, né? As leis, a preocupação é pela lei que cria ou majora. No caso da anterioridade, dá para fazer uma interpretação a contrário senso, no sentido de que, se a lei vier a reduzir o tributo, não há que observar nenhuma das duas anterioridades. A lei que reduz o tributo tem uma aplicação imediata. E aqui é uma observação também importante. Anterioridade tem a ver com eficácia. Quando aquela lei vai produzir os seus efeitos. Vejam, eu posso publicar uma lei em julho de um ano, julho de 2024, ela entrar em vigor em julho de 2024, mas eu só poder cobrar aquele tributo a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, a questão da anterioridade é de eficácia, quando aquela norma produz os seus efeitos. Por isso é que não tem nada a ver com a data que ela entrou em vigor. Ela pode estar em vigor, mas ela só produz efeitos no exercício financeiro seguinte, ou a partir de 90 dias, é o que for mais distante. Então, aqui a preocupação é sempre produzir efeitos. Então, se vier uma lei e reduzir o tributo, ela produz seus efeitos imediatamente. Eu não tenho que observar o ano seguinte, nem 90 dias. Tá? Esse é o posicionamento dos tribunais superiores e a doutrina majoritária. E como eu disse, já caiu muito em múltipla escolha, tá? Certo ou errado, já caiu em questão dissertativa, inclusive na magistratura do Rio de Janeiro, e a resposta dada como correta é sempre essa. Outra questão que eu acho que é importante é o seguinte: criar majorado. Durante muito tempo, o Supremo, isso já mudou, mas durante muito tempo, o Supremo interpretava criação e majoração de uma forma muito restritiva. Você cria um tributo na hora em que o ente exerce a sua competência, na hora em que ele define os fatos geradores, as hipóteses de incidência. Vai definir os elementos do fato gerador, base de cálculo, quem é o contribuinte, fixação da alíquota. Isso é que é criar o tributo. Majorar, né? E eu já expliquei isso aqui, quando a gente viu legalidade, é quando você aumenta a alíquota ou a base de cálculo. Tecnicamente é isso, ok? Então tinha uma discussão que chegou ao Supremo que dizia respeito à alteração de prazo de pagamento do tributo. Porque às vezes a gente pensa em anterioridade, dizendo assim, ó, a questão prejudica o contribuinte, me surpreendeu, tem que observar a anterioridade. Mas não é bem isso, ok? Então pense em alteração de prazo de pagamento. Deixa eu dar um exemplo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, acontece muito aqui no estado do Rio, em muitos estados. Você vai pagar, você tem IPVA, né? Todo ano você vai ter que recolher IPVA. E aí o IPVA, nós vamos ver que você notifica o lançamento do IPVA, na maioria dos estados, pela publicação dos prazos de pagamento. Daquela tabelinha de pagamento por final de placa, né? Geralmente os estados fazem isso. Então aquilo ali é considerado a notificação do lançamento. Você vai lá e recolhe, né? Geralmente você não recebe carnê, você vai lá, retira a guia, né, online e paga. Às vezes você paga até diretamente no banco, né, os credenciados por estado, mas aquilo ali notificou aquele lançamento. E aí o que acontece? Você tem um prazo de pagamento. Então vamos dizer que em 2023, você podia pagar o IPVA a partir de fevereiro, não a partir de março, como exemplo, a partir de março. E aí, quando chegou em 2024, em janeiro de 2024, o Estado publica uma tabela dizendo o seguinte: não, primeira placa, a placa 0, começa a pagar em fevereiro. Você, no ano anterior, pagou em março. E aí, em janeiro, eles publicam, te notificam de um lançamento com base num prazo de vencimento que é para você pagar no mês seguinte. Então, muita gente entrava em juízo dizendo assim: não, mas olha só, alterou o prazo de pagamento no mesmo exercício de cobrança, né? Eu fui surpreendida, eu achei que todo ano é em março. Esse ano resolveu o Estado pagar em fevereiro? Não pode, tem que observar a anterioridade. E aí a questão chegou ao Supremo e o Supremo entendeu que não.
alterar prazo de pagamento, você não está nem criando tributo, nem você está majorando, você está pagando a mesma coisa. Então, não tem que observar a anterioridade. Não é criação e não é majoração. Então, eu não preciso observar a anterioridade. Por isso é que os estados fazem muito isso no IPVA, né? E aí a questão foi sumulada. Inicialmente foi a súmula 669 do Supremo, 669 do Supremo, que virou uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 50. Súmula vinculante número 50. Ok? Isso caiu durante muito tempo em concurso, agora menos, porque já está simulada, súmula vinculante, né? Mas em concurso, às vezes, para municípios pequenos, isso cai, tá? Então, grandes também, mas é porque para municípios menores é muito comum que caiam súmulas. E essa é uma súmula que é de limitações, né? Então, é uma súmula relevante, ok? A última questão que eu gostaria de ver na aula de hoje, ainda teremos mais aula de anterioridade, tem muita discussão de anterioridade, e eu não cheguei ainda nas exceções, né? É que diz respeito à prorrogação de cobrança. E aí essa é uma discussão que tem muito para contribuições de seguridade. Teve uma discussão para a CPMF e teve uma discussão para o PIS, que é o chamado Fundo Social de Emergência, que diz respeito ao PIS, que era esse Fundo Social de Emergência era financiado com receita do PIS. A questão em relação ao PIS foi tema de repercussão geral e o presidente faz menção à da CPMF, que é o tema 665 com repercussão geral. Então, Fundo Social de Emergência, PIS, tema com repercussão geral no Supremo, 665. O que aconteceu no PIS, tanto que aconteceu também na CPMF, é que eram aumentos de cobrança, no caso da CPMF não era aumento, né? E no caso do PIS, teve uma fase de aumento, que foram trazidas por emendas constitucionais. Então, no caso do PIS, a emenda constitucional era 10 de 96 e depois uma emenda constitucional 17 de 97, que prorrogou a cobrança. Eram cobranças que eram temporárias, pense na CPMF, era uma contribuição provisória. No caso do PIS, essa cobrança majorada da emenda constitucional 10 de 96 para financiar esse fundo era temporária. E depois ela foi prorrogada por essa emenda 17 de 97. E a CPMF também foi prorrogada 2 vezes por emendas constitucionais. E havia uma discussão que o Supremo julgou nesse tema, de que quando você faz uma prorrogação de uma cobrança que era provisória, se isso precisava observar a anterioridade. Por quê? Porque você está prorrogando cobranças, você não está criando ou majorando. Eu sempre entendi que deveria observar a anterioridade, né? A maioria da doutrina também. Por quê? Porque se algo era provisório, você pressupõe que vai acabar, né? Então, se não acaba, você é surpreendido. Só que o Supremo fixou, e esse é o entendimento para os dois, o seguinte raciocínio. Se você está simplesmente prorrogando cobrança, sem que haja perda de continuidade, sem que haja aumento de alíquota, aumento de cobrança, é só prorrogação da cobrança sem perda de continuidade, não tem que observar a anterioridade. No caso da CPMF, todas as prorrogações foram sem perda de continuidade, sem aumento de tributo. Você só prorrogava prazo. O problema do PIS é que teve perda de continuidade. Eu tinha uma majoração, uma cobrança de PIS majorado para financiamento, o PIS voltou para o valor normal, porque eles não conseguiram aprovar a emenda constitucional 1797 no prazo. Então, você reduziu para o patamar normal do PIS, e aí, quando veio a emenda 17, aumentou de novo. Nesse caso, teve uma perda de continuidade, não foi prorrogação. Ele voltou para o patamar normal de cobrança e depois majorou. Na hora que majorou, o Supremo entendeu que tinha de observar a anterioridade. Tá? No caso, como são contribuições de seguridade, nós vamos ver que elas são exceções à anterioridade geral. Mas o que eu quero deixar claro para vocês, né, terminando a nossa aula, é que quando você tem prorrogações de cobrança, especialmente contribuições de seguridade,
que são prorrogadas por emendas constitucionais, o que o Supremo entende? Que não precisa observar a anterioridade, repito, se for mera prorrogação, sem majoração e sem perda de continuidade. Você está prorrogando só o prazo de cobrança. Agora, se houver perda de continuidade, se você diminuiu e aumentou, tem que observar a anterioridade. Ok? Que foi o caso do PIS. Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós continuaremos a analisar as questões controvertidas envolvendo anterioridade. E vamos ver as exceções constitucionais também, as dois tipos, né, de anterioridade, as duas regras de anterioridade. Então, até lá.